Boa tarde, bem-vindos ao projeto Webinar Profarma, mais uma edição, o nosso projeto que tem como objetivo principal levar conteúdo relevante, conectado ao dia a dia de vocês, nossos clientes, apresentar temas importantes, aprofundar pautas do momento, discutir oportunidades com protagonistas do setor e especialistas. Hoje, o nosso painel é Panorama de Telemedicina e Receita Digital em Tempos de Covid-19 e a gente trouxe os especialistas para um bate-papo bem interessante com vocês. Então, fica ligado com a gente, viu? A gente tem o Cassiano Correr, farmacêutico e fundador da Clinicar, Marcelo Ferraz, CEO da Cibrafar, e Miguel Barrella, coordenador de consultórios virtuais da Conexa Saúde. E aí, pelo nosso timão, pela nossa seleção, estou eu aqui de novo, temos a Graziele Fonseca, nossa gerente farmacêutica, e Adriano Prado, nosso VP de distribuição aqui da Profarma. Então, a gente vai dar início ao painel de hoje com o Miguel, falando um pouquinho, né, do cenário de telemedicina, tudo que vem acontecendo e como é que são esses impactos. E, em seguida, a gente vai rodando aí o painel com os demais temas e os demais painelistas, ok? Vamos lá, Miguel. Perfeito, então, pessoal, tudo bem? Boa tarde, tá? Obrigado pelo convite a todos e para vocês que estão aí acompanhando a gente, uma ótima tarde. Eu adoro começar falando sobre telemedicina e olhando um pouquinho lá para trás. A telemedicina não é um assunto novo, ele é um assunto do momento, junto com todo o processo de digitalização que foi catalisado, tá? Ao longo desses últimos meses. Mas é legal a gente olhar lá para a telemedicina, começou a ser discutida lá na década de 70, tá? Fora do Brasil. A gente acha que é algo super novo também no Brasil, mas na virada do milênio ali, 2003, a gente tem a telemedicina sendo pela primeira vez regulamentada ali como telesaúde, tá? E telemedicina. Então, já se pratica a telemedicina há bastante tempo, principalmente a teleinterconsulta, tá? Eu estar conectado em uma ponta com o paciente e do outro lado eu tenho um especialista ou algum outro profissional de saúde se conectando comigo e orientando. Então, a gente já tem programas de telemedicina sendo praticadas Rio de Janeiro, em São Paulo já há um tempo, principalmente em grandes grupos hospitalares, às vezes uma neurologia centralizada em um instituto e atendendo toda a rede em protocolos como acidente vascular encefálico, e aí tem programas desde 2010. Então, isso já vinha sendo desenvolvido dentro da Conexa, que é a empresa a qual eu trabalho hoje e cuido lá dos consultórios virtuais. Já tem 3 anos que a gente começou a praticar a telemedicina, primeiro na modalidade teleinterconsulta, exatamente com esse propósito. Eu tenho um generalista muito bem treinado, muito bem capacitado, atendendo um paciente, e de acordo com a demanda que eu tivesse, eu me conectava com outro especialista e assim eu rompia barreiras e, consequentemente, tornava o acesso à saúde mais democrático. Então, a telesaúde começou lá atrás, a telemedicina começou lá atrás, e ao longo dos anos a gente tinha um certo impasse do que é possível fazer à distância, será que eu posso fazer uma consulta completa, mas na psicologia, telepsicologia, será que não faz sentido, e o contato humano, e toda aquela discussão de home office, escritório virtual, escritório físico, e na medicina a mesma coisa, prescrição digital, tudo isso que aconteceu é que quando veio o Covid, todo mundo em casa, quarentena para todo mundo, o que antes era uma possibilidade, algo a ser trazido para o futuro, virou realidade. Então, foi uma questão de sobrevivência, todo mundo teve que se reinventar de uma forma muito mais rápida, e de 3 meses para cá, praticamente todo mundo foi obrigado a fazer telemedicina, a fazer prescrições digitais, a se conectar com o paciente, com essa forma que a gente já tenta trazer ao longo de anos e anos. Então, o cenário atual é esse, tá? Então, várias plataformas de telemedicina surgiram, outras se reinventaram, o prontuário digital acabou abrindo um módulo de telemedicina, e a gente tem agora um mercado, de certa forma, educado e aprendendo os benefícios de se consultar à distância, de ter uma prescrição feita à distância, de praticar o home office, e agora a gente, pós-Covid, vai viver um novo momento no qual a gente teve a possibilidade de mostrar o valor de cada uma dessas ferramentas e, consequentemente,
a partir daí, a gente desenha uma nova forma de se relacionar. Então, a gente viu que é possível romper barreiras, a gente viu que algumas coisas, o presencial ele ainda continua sendo indispensável, mas até fora do Brasil, é possível eu ir além do exame físico e usar dispositivos, estetoscópios eletrônicos, examinar meu paciente à distância. Isso é só o começo. Então, só para apimentar o início da nossa discussão, o que o Covid fez foi catalisar tudo isso e a gente abriu uma nova possibilidade, novos horizontes para poder se consultar, trabalhar dentro de casa e, consequentemente, fazer prescrições digitais, algo que já vinha sendo feito, e isso foi tudo catalisado com o momento atual. Maravilha, Miguel. Obrigada aí pelo seu início, sua abertura. Eu vou seguir com o Marcelo, falando um pouco sobre a receita digital, mas antes eu queria só avisar que a gente já está com 660 pessoas com a gente e que quem quiser fazer perguntas, né, a gente pode ir aqui no rodapé da ferramenta, tem Q&A, são perguntas e respostas, você posta lá a sua pergunta e conforme o ritmo da do nosso webinar for acontecendo, a gente vai colocando as perguntas para os especialistas. Então, Marcelo Ferraz, CEO da Cibrafar, por favor, fale aí para a gente sobre receita digital. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Ana. Obrigado, Adriano, ao SAMI também, à Profarma. Um projeto muito bacana que vem acontecendo. Eu acompanhei o primeiro e depois vem acompanhando os demais, trazendo muita informação para o setor, nos ajudando a entender melhor o ponto de vista do mercado, que isso nos ajuda a tomar decisão, né? Muito obrigado pelo projeto, muito bacana. Também boa tarde aos demais participantes, a todos ao pessoal que está aí conectado. Espero que esteja todo mundo bem, né? Nós estamos vivendo um momento difícil das nossas vidas, né? Tivemos um 360, vamos pensar assim, né? Nossas vidas mudaram muito. E, bom, eu sou o Marcelo, né, Ferraz, sou o CEO do Cibrafar. O Cibrafar nasceu em 2014 com o objetivo de trazer a prescrição eletrônica, ajudar a prescrição eletrônica a ser inserida no Brasil. Começamos lá em 2014. Em 2016 foi feito o primeiro modelo nosso. Nós começamos num modelo muito pequenininho, onde o médico prescreveu dentro de um hospital, o paciente foi até a farmácia sem a receita eletrônica, né? E a farmácia acessou a plataforma e fez a dispensação desse medicamento através da nossa plataforma. Em 2018, nós fizemos um projeto em parceria com o Ministério da Saúde, numa cidade no interior de São Paulo, chamada Votuporanga, uma cidade de 70 mil habitantes. Nesse projeto participaram os entes públicos, né, os sistemas de prontuário eletrônico do municipal, os privados também, em torno de 300 médicos, e praticamente 98% das farmácias, né, 48 farmácias de 52. Depois de 6 meses de projeto, foram mais de 300 mil receitas aviadas eletronicamente, onde as pessoas saíam dos hospitais e das clínicas e iam até uma farmácia em busca do seu medicamento através de uma prescrição eletrônica. Nesse contexto, nós conseguimos entender muito do mercado, dos principais desafios, né, que naquele momento nós mapeamos, também as oportunidades, e esses desafios eu vejo que nós estamos vivendo hoje e que nós vamos falar um pouquinho deles ali à frente, né? Depois disso, nós entendemos um pouco melhor esses desafios e o Cibrafar ele teve a vocação de se dividir em 2 frentes. Uma, entendendo melhor a farmácia, a questão da dispensação, né, propriamente dito, o comportamento do farmacêutico na hora de receber uma receita eletrônica, questão de regulatório, questão do processo de integração ao PDV, e também olhando para o panorama do prescritor, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, são mais de 300 plataformas de prontuário eletrônico pelo Brasil que atendem os médicos. Essas plataformas, elas geram as prescrições, então nós disponibilizamos um sistema integrador que integra essas plataformas para que essa receita seja disponibilizada no Cibrafar na farmácia. Basicamente é isso, né? Com a vinda do Covid, né, em 2020 muda tudo.
tudo que a gente via previsto para 2020, a gente teve que redesenhar, porque acelerou tudo, acelerou os processos, acelerou a tecnologia, acelerou a transformação, a cultura das pessoas, os médicos, os farmacêuticos, as farmácias, enfim, nós tivemos aí toda essa reviravolta que nós estamos acompanhando hoje, né? Estamos passando por essa transformação também no regulatório, porque a tecnologia ela anda muito rápido, a cultura que teve que ser imposta também por conta do Covid, e agora a gente vem fazendo alguns ajustes, né? E eu digo que nós estamos vivendo um momento de ajustes em termos de geração de prescrição, as empresas estão se adequando, né, para esse momento. Nós temos aí essa quantidade de empresas que estão buscando entendimento para poder fazer, para ver como é que essas receitas vão chegar nas farmácias, os médicos também entendendo mais um pouco como é que funciona esse modelo. Então, é uma visão nossa aqui que esse novo normal ele vem para ficar. E aí, nesse contexto todo, nós temos a telemedicina, que é o grande precursor de tudo isso, porque se eu tenho uma consulta à distância, se eu tenho um atendimento à distância, e aí, doutor, como é que fica o meu medicamento? E você tem uma prescrição eletrônica inserida no processo, né? Então, nós temos aí uma realidade de transformação acontecendo. Então, em vias gerais, a questão da prescrição eletrônica nós entendemos que é um processo de transformação e que nós vamos ver isso aí acontecendo de forma muito mais recorrente ao longo dos próximos anos. Maravilha, Marcelo. Obrigada pelo contexto. Cassiano, agora a gente vai com você para a gente tentar entender um pouco, né, como é que esses dois pilares afetam o dia a dia do farmacêutico e o dia a dia do negócio farmácia, né, e também, por consequência, o consumidor. Então, você e a Grazi vão dividir um pouco esse comentário aí da prática, né, do que os nossos painelistas já falaram sobre os seus sistemas, sobre as suas novidades. Obrigado, Ana. Obrigado aí, Adriano, Ana, pelo convite. Parabéns para todo mundo aí da Profarma pelo evento. Já é o meu segundo aqui, com muito prazer, ainda bem que deu certo. Também é um prazer estar com os outros participantes. Alguns eu não conhecia o Miguel, não conhecia o Marcelo, a Graziella já conhecia. A Graziella é especialista da ponta aí, ela que está lá, sabe do dia a dia, acho que ela pode trazer as dores do farmacêutico que está na ponta. Eu queria trocar uma ideia aqui com o grupo, assim, de coisas boas e algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Nesse momento que a gente está estruturando a questão da prescrição eletrônica no Brasil de uma forma em escala, né? Agora a coisa está acontecendo em escala. Primeiro, como o Miguel bem colocou, a telemedicina não é uma coisa recente, nem a receita eletrônica é uma coisa recente, essa é uma luta antiga. Todo mundo se lembra aí da quantidade de problemas que a gente tem com receitas escritas em papel, com a letra do médico, né, que na correria ali às vezes não consegue fazer bem caprichado e a coisa chega torta e aí isso gera erro de prescrição, isso já gera erro de dispensação muitas vezes, faz a medicação chegar errada no paciente. A gente já teve casos terríveis no Brasil por conta disso e é um problema histórico. Então faz muito tempo que o setor ele pede a receita, no mínimo a receita digitalizada, né? A receita escrita não com a mão. E agora a gente tem a receita eletrônica que veio para ficar, sem dúvida. Deixa eu dividir com vocês algumas coisas assim sobre telemedicina e sobre receita eletrônica, onde que eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção. Primeiro, só um detalhe, né, assim, de conceito. Eu posso ter uma consulta médica presencial que gera uma receita eletrônica, né? Então, a receita eletrônica, obviamente, ela é um documento digital que circula entre duas pontas. Na ponta você tem um prescritor que emitiu aquela receita e na outra ponta você tem uma farmácia que vai precisar dispensar aquele produto. Só que no meio desse caminho aí tem uma pessoinha chamada paciente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na mente, ter na cabeça, é que esse movimento ele faz sentido se ele for bom para o paciente. E, nesse sentido, o paciente precisa estar no centro da decisão. O que eu quero dizer com isso? No momento em que você digitaliza a informação, no momento em que ela passa a estar circulando entre plataformas, entre softwares, na nuvem, de um lugar para o outro e no celular do paciente, a gente precisa começar a se preocupar
de quem é esse dado, né? A quem esse dado interessa, para que esse dado serve. E uma coisa é quem é que é o principal beneficiário desse processo. Uma coisa que está muito clara para a gente é que o paciente ele precisa ter poder sobre o que está acontecendo. Quer dizer, a receita eletrônica emitida pelo médico é um documento para o paciente, portanto, ele pertence ao paciente, o paciente precisa ter poder sobre isso, e, por outro lado, esse paciente precisa ter poder de escolha. Então, se eu recebo uma prescrição eletrônica do meu médico, seja por uma consulta virtual de telemedicina ou porque eu fui até o consultório do médico, essa receita é para mim. E sendo para mim, ela contém meus dados, né? Ela contém a minha informação sensível, que a mim pertence, a mim me interessa, obviamente, e eu preciso ter poder de escolha de poder dizer aonde eu vou comprar esse medicamento e cá entre nós, inclusive o poder de escolha se eu quero comprar esse medicamento, porque o paciente precisa decidir se ele vai fazer o tratamento ou não, por mais que a gente, obviamente, estimule ele a ter adesão ao tratamento, a decisão é dele, e eu preciso ter poder de escolha. Então, eu acho que o que o Marcelo falou sobre ajuste é bem verdade na prática, a Graziela vai poder colocar isso, porque hoje a gente tem muitas plataformas, né, muitas plataformas de prescrição eletrônica, prontuários eletrônicos, muitos deles emitindo receitas digitais, e na outra ponta você tem muitos processos diferentes em paralelo que a farmácia precisa se conectar e precisa aprender a operacionalizar para poder obter a informação daquela prescrição, poder validar a autenticidade daquela prescrição e poder fazer a dispensação segura do medicamento, né? Sem erro e, ao mesmo tempo, seguindo a legislação. A gente vai ter que simplificar isso, né? Vai ter que simplificar de uma forma importante para que o paciente possa ter liberdade, né? A gente tem, às vezes, farmácias que não estão conseguindo aceitar determinadas receitas ainda, ou pacientes que estão tendo dificuldade de comprar medicamento em algumas farmácias, porque a farmácia não aceita a receita digital dele. Então, isso vai ter que ser resolvido. Nesse ponto, eu queria lembrar da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela está aí para ser colocada em vigor oficialmente, era para ser em agosto, foi postergado para o próximo ano, provavelmente. Ainda não é uma decisão definitiva, mas vai ser, provavelmente. Mas mesmo sem estar valendo, a LGPD já está valendo na prática, porque todas as empresas estão tendo que se adequar. A gente, na Clinicar, que trabalha com dados de saúde dos pacientes, a gente é uma plataforma de serviços farmacêuticos, né? Não de dispensação especificamente, mas uma plataforma geral de serviços. A gente está vendo isso na pele, toda a adequação, toda a necessidade de consultoria para isso. E a LGPD paira sobre esse assunto da receita digital também. Não só a segurança de dados, mas esse direito que o paciente tem sobre o dado dele. Para concluir, Ana, sem falar demais aqui na abertura, mas eu acho que existe também uma discussão importante acontecendo sobre critérios para se aceitar uma assinatura digital dentro de uma receita eletrônica, que precisa ser discutido, né? Acho que é um tema interessante. E, além disso, o próprio papel do governo nisso. Quer dizer, no momento em que você tem milhões de receitas digitais circulando todos os dias no Brasil, e um paciente que deveria ter o direito de poder escolher a farmácia onde ele obtém a medicação, em algum momento a gente vai perguntar onde é que todos esses dados devem ficar, né? Nesse meio do caminho entre o médico e a farmácia, onde isso fica, né? E eu acho que nesse ponto o governo vai em algum momento ter que tomar uma decisão de centralizar ou de como é que ele lida com isso, e aí você não tem, eu não vejo hoje um consenso dentro do mercado ainda sobre isso, e é algo que vai ter que ser enfrentado logo adiante. No mais, para concluir mesmo, é ganho, não tem dúvida. Telemedicina é um ganho, veio para ficar, receita eletrônica é um ganho, veio para ficar, e isso vai ser um grande legado do pós-Covid, sem dúvida nenhuma. A gente também acredita nisso. Grazi, fala para a gente então um pouquinho dessa realidade, né? Como é que foi adaptar, né, os PDVs e como é que foi fazer esse negócio acontecer, um pouco dessas dores, mas ao mesmo tempo a animação da gente estar tendo um processo que está evoluindo e a gente está fazendo parte disso. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, por poder participar e contribuir com essa troca de conhecimentos. Em tempos de Covid, essas mudanças são muito importantes para o varejo, assim como para o consumidor, para os farmacêuticos, para a equipe de loja, para a farmácia, pois a farmácia é um ponto de referência em saúde para a população,
onde nesse momento ir ao hospital não é o mais recomendado. Então, o Ministério da Saúde aprovou o uso da telemedicina através da portaria 467, em março desse ano, em caráter excepcional e temporário, como medida para a contenção do coronavírus. A Anvisa, ela permite a emissão de receituários de controle especial e antimicrobianos, com assinatura eletrônica. Todas as nossas lojas, de todas as nossas bandeiras, foi implementado os validadores, né, que faz essa validação desses receituários digitais, assim como o nosso serviço também de delivery. Então, hoje, todas as nossas lojas já contam com a dispensação de receituários digitais. E nós estamos vivenciando um estágio de evolução, né, dos meios digitais, e com isso, todos ganham, o farmacêutico, o consumidor, ganha tempo, minimiza os riscos, né? Hoje o paciente, ele consegue ter um maior conhecimento do medicamento que ele está fazendo uso, da sua dosagem, da sua posologia. Aumenta a segurança, até mesmo em tempos de isolamento social, porque o paciente, ele não precisa de se deslocar até a drogaria, porque a legislação nos permite que seja realizada a entrega a domicílio, né? Então, o processo de validação, de dispensação de receituário digital, ele é um processo bem simples, ele é prático, e hoje nós estamos com uma alta demanda. Então, hoje a gente dispensa bastante, tanto em loja quanto por delivery, receituário digital. Bacana. Obrigada, Grazi. Adriano, agora é com você aí para falar em nome da Profarma, por favor, também. Obrigado, pessoal, Cassiano, Miguel, né, Marcelo, Grazi, todo mundo. Eu não sou um especialista do assunto, né? Mas o que eu tenho certeza nessa relação entre médico, paciente e farmácia vai mudar, né? Ela já mudou. E, como eles falaram, né, isso não é novo, não é de agora, mas a pandemia deu uma acelerada, né, nesse novo processo, nessa nova adaptação. O que eu entendo, a Grazi falou rapidamente, para as nossas farmácias, né, para os nossos clientes, a receita é uma matéria-prima, né? Quando entra um paciente com uma receita numa farmácia, né, todo o nosso conceito, a farmácia não pode perder toda a venda daquela receita, né? A gente está falando de negócio aqui, né? Lógico que tem toda a questão de atendimento, né? Geração de saúde, né? A farmácia é um dos elos, né? Da geração de saúde, de entregar saúde, e a gente, como distribuidor farmacêutico, nós nos consideramos também. Mas, por outro lado, tem um negócio, né? E atender bem o cliente é atender a receita, né, desse consumidor que chega. E o receituário, o prontuário digital, hoje é mais uma forma de se chegar a uma receita. A Grazi falou, sem ter, às vezes, a necessidade do consumidor estar ali pessoalmente, né? Isso abre um leque de oportunidade, o aumento do delivery, o aumento do e-commerce, né? A gente escutava muito que as redes, a participação do e-commerce não passava de 4%, 5%, e-commerce ou delivery, né? Dependendo da rede, e a gente vê em tempos agora de Covid, isso já ultrapassando 12%, 13%, 14%. Imagina quando o receituário eletrônico tiver muito mais difundido, muito mais no hábito do paciente, para uma consulta um nível mais simples de atendimento, ele fazer uma consulta por telemedicina, receber sua receita digital e poder comprar de forma digital. É isso que a gente entende da distribuição. Esse é um futuro que vai chegar. Lógico, Cassiano falou, tem ainda alguns pontos de interrogação, né, de dúvidas, né, qual é o papel do governo nisso, como que o governo vai tentar centralizar.
eu já vi algumas perguntas aqui, acho que o Marcelo pode nos ajudar essa questão do LGPD. Essa é uma preocupação, para mim o dado é do paciente, mas como distribuidor, o que eu enxergo para os nossos clientes, os nossos parceiros, que é a maioria que está aqui assistindo a live? É um negócio que veio para ficar, e quem ficar fora disso, quem não tiver a possibilidade de aproveitar um receituário, um prontuário digital em sua farmácia, você vai ficar para trás, né, nessa nova tecnologia, nesse novo hábito. É um hábito de consumo, as pessoas, todo mundo já fala, né, o próprio consumo de e-commerce e de outras categorias, ele vai aumentar, e isso não vai ser diferente no nosso ecossistema farmacêutico. Isso já é uma realidade em outros países, né? Você vai nos Estados Unidos, você tem um atendimento, a receita cai diretamente numa farmácia. Então, para vocês, o conselho que eu dou é prestem atenção aqui. Para mim, isso aqui é uma oportunidade de negócio que vocês precisam entender e tomar as decisões de vocês, se faz sentido ter um sistema para receber essa receita digital, que tipo de... Uma outra coisa para pensar, né? Muitas farmácias, né, pelo interior do país, né, tem muitas parcerias com médicos, quanto menor a cidade, né, como foi dito aqui, a farmácia é um ponto de saúde, né, o farmacêutico tem um papel fundamental naquela cidade em termos de saúde, né, de dar apoio àquela sociedade na questão de saúde, e muitas farmácias têm parcerias com médicos, né, um ajuda o outro, a questão de um médico receitar, prescrever alguma coisa e esse estoque, não existir esse medicamento na farmácia, não adianta nada, não dá prosseguimento ao tratamento, é para pensar. Hoje vocês vão poder fazer parcerias com um médico que não está na cidade de vocês, né? Vocês podem fazer, o consumidor da sua cidade pode, através de uma telemedicina, ser atendido por um especialista numa capital ou num outro estado. A gente não sabe onde isso vai parar. Então, é um ponto para vocês pensarem que abre novas oportunidades de fazer parcerias locais. E aí tem um outro público aqui que eu não queria deixar de falar. A nossa equipe de vendas, né, da distribuição está aqui, e eu pedi para participar pelo menos os gerentes, para poderem entender, né, para a gente levar para os nossos clientes, tentar ali tirar dúvida. Depois eu vou pensar aí como que a gente pode levar de uma forma mais fácil o conhecimento, algum material que a gente coloque no nosso site ou no nosso pedido eletrônico para uma sessão tira dúvidas ali, né? Pelo menos uma coisa mais simples. Eu vou pedir ajuda aí, Cassiano, Marcelo, enfim, todo mundo, se puder disponibilizar, até a gente faz um link para o site de vocês, alguma coisa nesse sentido, mas para a nossa equipe de vendas, mudou também, né? Mudou essa relação na farmácia, vai mudar a nossa forma de se relacionar com o pequeno varejista e a forma como a gente faz negócio, porque o consumidor mudou, o hábito do consumo mudou, o consumidor mudou e as nossas relações de negócio também vão mudar. E um outro público que está aqui, nosso, da propaganda médica, o nosso time de propaganda médica, mais quase 300 pessoas, que é o time de propaganda médica da Profarma, mesma coisa. A gente faz a visita no médico, fala da propriedade dos nossos produtos, faz relacionamento com os médicos, leva conhecimento, recebe conhecimento. E como é que vai ficar isso, né? Hoje a gente analisa, né, monta o nosso painel de atendimento, quais são os médicos que têm maior conhecimento em A ou B, né, dependendo do produto. Pode mudar a nossa forma de atuar, a nossa forma de visitar. Agora, a gente pode ter médicos prescrevendo aquele produto de outro estado e atingindo o estado que a gente atua. Então, isso muda também. Então, por isso aqui, para a Profarma é tão importante a gente aprender. A gente está aqui como estagiário, né, aprendendo com vocês, mas a absoluta certeza vai mudar a nossa forma de se relacionar com os nossos clientes e a propaganda médica também com os médicos, né? Acho que é um pouco isso, Ana. Assim, eu estou aqui muito mais numa cadeira tentando aprender e ver o que eu vou fazer daqui para frente nos nossos negócios. Criando cenários, né? Porque exatamente. É muito novo, então, por mais que já esteja no mercado há mais tempo, acho que se tornou uma realidade mais latente
né, com a Covid, como vocês mesmos já mencionaram, e aí a gente fica criando esses cenários para ver também como é que a gente pode levar serviço para os nossos clientes. Eu vou começar agora de novo com o Miguel, porque surgiram algumas perguntas, mas já surgiram algumas também que tangenciam o receituário. Mas, Miguel, tem eu vou juntar 2 ou 3 perguntas aqui e eu espero que você consiga depois ir fracionando ou numa única resposta endereçar isso. Primeiro, me perguntaram aqui se há uma regra única para prescrição na telemedicina, né? Se tem algum direcionamento, alguma regra, e se há realmente possibilidade de um diagnóstico assertivo. Então, assim, eu acho que ninguém melhor que você para dar essa resposta mesmo. Bom, a primeira coisa em relação às regras para prescrição em telemedicina, no final das contas, são as mesmas regras para prescrição física, com algumas exceções, né? Então, para eu poder validar aquela minha receita, eu posso prescrever, mas para eu poder ter uma validação, o ideal é que eu tenha uma certificação digital por trás e eu posso utilizar dentro da minha própria ferramenta de telemedicina. Eu posso ter um sistema de prescrição integrado ou não, que nada mais é eu redigir ali a minha prescrição, e o ideal é que esteja acoplado a isso uma certificação digital, tá? Via ICP Brasil mesmo, e aí tem várias certificadoras que fazem isso. O próprio Conselho Federal de Medicina liberou a realização da prescrição de forma digital e certificou alguns médicos, e consequentemente ele consegue validar e tem um valor legal mesmo de que aquilo é uma prescrição verdadeira. A equipe aqui de prescrição digital pode depois até ir mais a fundo no assunto, mas, no geral, os padrões da prescrição são os mesmos padrões da prescrição presencial, física. A diferença é que eu levo isso para o meio digital. O ideal é que ela esteja validada e certificada. E existem algumas prescritoras digitais já próprias que fazem esse trabalho mesmo e, consequentemente, eu vou usar o mesmo padrão de escrita para validar documentos, relatórios, prescrição, que eu uso no meu consultório físico ou na minha prática física, só que eu vou deixar isso de uma forma digital e a certificação digital ela acaba vindo como uma ferramenta para poder dar um endosso legal de que aquilo foi prescrito de fato por mim, com todas as normas de segurança, etc. Em relação à possibilidade de fazer diagnóstico, isso também não é de hoje, tá? Pegar o William Osler ou pegar os grandes pais da medicina, ou se você for voltar lá nos fundamentos, na propedêutica, quando a gente começa a aprender dentro da faculdade a medicina mesmo, a gente sabe que o mais rico é a história, né? A história é o principal, e eu estou falando da história da doença atual, história patológica pregressa, história fisiológica, investigar, fazer aquele papel de Sherlock Holmes com o meu paciente, é o que me dá a maior parte dos diagnósticos. O exame físico, ele é complementar, tá? E o exame complementar, ele é mais complementar ainda. O exame físico e o exame complementar são testes diagnósticos. Eles têm uma acurácia, eles podem agregar a minha probabilidade pós-teste, mas a história é fundamental para me nortear para o diagnóstico. Uma história mal colhida vai me levar a um diagnóstico errado. Uma história mal feita vai me levar... Eu posso ter o melhor exame físico do mundo e não é ele que vai me dar a resposta. Tá? Então, eu consigo, sim, só com a anamnese, só com a história completa do meu paciente, ter um bom norte de qual o diagnóstico que eu estou investigando. Em alguns momentos, o exame físico vai ser um teste diagnóstico pobre, tá? Ele vai ser um teste diagnóstico fraco para me agregar valor na minha probabilidade pós-teste. Em algumas situações, a história, junto com o exame complementar, vai ser o mais importante. Então, com a telemedicina, eu tenho a possibilidade de brincar com isso. Tá? E a telemedicina não me exime da possibilidade de fazer alguns testes diagnósticos. Então, ela não me tira a possibilidade de fazer uma avaliação ectoscópica do meu paciente, de olhar como é que está a face dele, se o rosto dele está com rosto de dor, frequência respiratória. Eu consigo fazer avaliação de orofaringe, lesão de pele. Então, para o dermatologista, se o paciente tiver com um celular, com uma resolução boa ou até com a resolução aceitável, ele tirando uma foto de uma lesão e mandando para um dermatologista, é análise do padrão de imagem. Então, assim, é uma avaliação visual
Então, com a história mais o exame físico, mesmo à distância, eu consigo romper barreiras sim, e muitas vezes eu vou precisar de um exame complementar, ó, independente do exame físico, e a gente sabe disso, eu sou uma das pessoas que mais batalha pelo exame físico, mas pelo exame físico racional, tá? O exame, não adianta fazer um exame físico da cabeça aos pés se eu não sei o que eu estou procurando, tá? Eu tenho uma probabilidade pré-teste e eu tenho testes diagnósticos para poder agregar minha probabilidade pós-teste e me ajudar a chegar ao diagnóstico. E, consequentemente, em algumas situações, eu não vou precisar do exame físico. Desculpa até meus catedráticos professores que tiveram aqui, mas em algumas situações o exame físico é completamente dispensável, tá? Em outras, ele vai ser fundamental. Sem ele, eu não consigo fazer nada. Então, eu acho que o médico ele tem que entender quais são os limites dele, quais são os limites da especialidade dele, o que ele pode fazer à distância e o que ele não pode fazer. E entender que com a telemedicina eu consigo fazer uma baita anamnese, eu consigo avaliar meu paciente, eu consigo me conectar com o meu paciente e eu tenho que saber o quanto eu vou precisar agregar de testes diagnósticos para poder chegar ao diagnóstico ou para fazer um acompanhamento do meu paciente. Tá? Então, a gente pode extrapolar isso, a gente pode falar de dispositivos que eu consigo, tá? O esteto que eu uso é um esteto eletrônico, tá? Existem estetos eletrônicos acoplados a alguns sistemas que conseguem me transmitir isso à distância, então eu consigo examinar meu paciente à distância. Tem manguitos pressóricos, que não é a mesma coisa que o presencial, mas que eu já posso utilizar para fazer o monitoramento da pressão arterial ambulatorial do meu paciente. Então, eu tenho oxímetros que são validados e eu consigo fazer, ter dados fidedignos de sinais vitais do meu paciente à distância. Então, tudo isso vai você realmente entender seu limite, da tua relação com o teu paciente, o quanto você consegue orientar o seu paciente, ele consegue te ajudar em determinado exercício, seja lá o que for, ou colocando algum dispositivo para você fazer uma avaliação à distância, e sim, a gente consegue romper barreiras e eu não estou inventando nenhuma novidade. Isso aqui é a medicina como ela é, tá? História é o mais importante, que me norteia para um diagnóstico e a partir de testes diagnósticos eu firmo aquilo, tá? Ou não. E nem todo exame necessariamente ele vai ter 100% de acurácia, de sensibilidade e especificidade. Então a telemedicina é só mais um meio e eu tenho que entender os meus limites e até onde eu posso ir. Eu não sei se eu respondi, mas acredito que é mais ou menos por aí. Para mim foi bastante esclarecedor. Marcelo, agora com você, as perguntas que estão surgindo tem: a receita digital, ela é aceita em todos os estados da federação, mesmo sendo emitida num determinado estado? E outra pergunta também, assim, como é que é o processo de auditoria desse tipo de receita? Se Closap ou outros institutos estão habilitados para isso, ou se já existem outras empresas também trabalhando com isso? Tá. Se você me permitir, eu gostaria de fazer antes dois comentários sobre o Cassiano e a Graziele. Tá? Bom, sobre a questão eu queria tocar num ponto muito interessante da questão da LGPD, da questão de proteção de dados, tá? Que tem a ver com essa questão da auditoria também, né? Então, vamos lá. A questão da proteção de dados, nós temos que lembrar que a receita, a prescrição, ela e sempre será do paciente, tá? Então, nós temos aqui uma questão de dados muito importante que tem que ser muito bem observada, tá? A LGPD, que ainda ela vai entrar em vigor, mas nós já estávamos, e acredito que a maioria das empresas também já estava, né? Eu acredito que o Cassiano ele pode referenciar isso que eu estou dizendo, né? Nós estávamos praticamente todos preparados para em agosto o advindo da LGPD. E o que diz a LGPD? Que o dado sensível ele é do paciente. E esse dado é importante a gente lembrar que ele não pode ser de forma alguma ser negociado com o paciente. Ou seja, eu não posso oferecer benefícios para o paciente em troca dessas informações. Então, o dado ele pertence ao paciente, ele tem que ser mantido em local com níveis de segurança e de criptografia. Mesmo a própria empresa que detém esses dados, existem procedimentos e auditorias para poder acessar esse dado. Então, vamos pensar assim, eu tenho o dado que é originado lá
pelo sistema de prescrição lá do Miguel, né? Então é gerado o dado. Esse dado ele vem para dentro, por exemplo, do nosso repositório, ok? Eu tenho um processo de auditoria interno e externo que audita quem acessa esses dados. Nós não podemos, de forma alguma, utilizar esses dados para qualquer fim que não seja aquele em benefício do paciente, ou seja, a farmácia acessar esse dado através de um farmacêutico para poder fazer a dispensação do medicamento. Ponto. Então, em vias de regra, é esse o processo de questão de proteção de dados. E quando a gente vai para uma empresa de auditoria, né, quando a gente olha para o mercado e nós identificamos que esse processo ele vai ter que ser amplamente discutido por questão de LGPD. Né? Quando a gente vai para o universo de eletrônico, para o mundo da informação, a gente consegue... Isso pode gerar muita informação, isso pode gerar muito conteúdo e deve gerar, e acredito que já está gerando, né? Mas essas informações elas precisam ser muito bem analisadas de forma e dentro de um estado de proteção e dentro de uma questão de legalidade, né? Então, basicamente, uma pergunta tem a ver com a outra, eu espero ter respondido. E a primeira pergunta, Ana, você pode repetir para mim, por favor? A questão da... Tá mudando, tá no mute. Tá, eu vou... Peraí que eu peguei no chat aqui, eu vou ter que voltar. Quem audita, qual... A questão de auditoria, qual o instituto, close-up, né? Acho que tinha isso. Isso. Tá? Isso. Tá, Se ela vai então... ser feita em todos os estados da federação, mesmo sendo emitida apenas em um determinado estado. Bacana, obrigado por relembrar. Da rasteira não, hein, Marcelo? Sim, com certeza. A Receita hoje ela tem interoperabilidade, ela foi regulamentada essa interoperabilidade em lei, né? Ela é válida em todo o território nacional, mesmo a receita física, né? Independente dela ser eletrônica. Nós tivemos no ano passado uma lei específica que regulamentou isso, que a Receita ela tem validade em todo o território brasileiro, dessa forma garantindo a interoperabilidade entre todos os estados. Uma Receita emitida lá na Bahia, ela é válida aqui no estado de São Paulo, vice-versa, em todo o território nacional. Tá. Uma outra pergunta aqui, que também tem a ver com a prescrição digital, que eu acho que amarra um pouco isso, se ela está disponível para todas as classes farmacêuticas e qual a validade dessa prescrição digital? Muito boa pergunta. A prescrição, ela continua, a questão da validade, ela continua debaixo das RDCs que regulamentam a questão da prescrição. Isso não foi alterado, continua perfeitamente debaixo das validades e das condições que são implícitas nas RDCs. Então, não muda isso, a questão da validade, ok? O que acontece é que, tecnologicamente, o médico ele pode, automaticamente, renovando essa prescrição através do seu sistema, ou, a fazer a prescrição, ele pode colocar ali algumas questões em relação a prazo de renovação. Joia. Marcelo, obrigada. Agora, você tem alguma pergunta, Adriano? Eu tenho. Eu estava lendo aqui o Q&A e aí eu tenho uma pergunta para o Cassiano. Já vou meio que responder e passar a bola para ele. Foi feita uma pergunta aí, né? Como que o prontuário digital aumenta a demanda, né, no delivery ou no e-commerce? Por exemplo, o paciente ele está indo... É o que acontece na farmácia, né? Ele leva a receita de um medicamento, um tarja vermelha, enfim, e ele vai lá na farmácia, e aí existe a venda de impulso, né? Isso é comum. Ele entra na farmácia, aproveita para comprar um produto de perfumaria, uma vitamina, enfim. É assim que funciona. E a pergunta era relacionada a isso. Se o paciente, é o que eu entendi, se o paciente não vai mais à farmácia, como é que acontece esse tipo de venda? E aí eu quero lembrar o seguinte. Hoje, a receita digital ela vai possibilitar que o e-commerce e o delivery faça a venda de medicamento que antes não podia, né? Ou era bem mais complexo e aí você obrigava o paciente a ir na farmácia, né? Então, o receituário prontuário digital ele está dando um serviço
para aquele consumidor que não queria ir na farmácia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Marcelo pode comentar aí mais à frente, a partir do momento que aquela rede de farmácia tiver um sistema que capta o receituário digital e o cliente, o consumidor, escolha que aquela receita vai para a rede A ou B, né, automaticamente, na hora que ele for concluir a sua compra, ele pode escolher, né, no e-commerce dessa rede outros produtos, como o Higiene e Beleza, o OTC e etc. Então, esse tipo de venda adicional, ela vai existir, só que ela vai existir num outro mundo, né? Não só naquele mundo da loja. Então, isso é importante para vocês. Mas eu gostaria de lembrar outra coisa. A farmácia que não tiver essa ferramenta, o consumidor vai entrar na farmácia e vai querer apresentar receita digital. Quem não tiver uma ferramenta que lê essa ferramenta, que valide, né? Depois tem várias perguntas, Marcelo e Cassiano, sobre isso. Como é que valida? Enfim, eu vou deixar para vocês falarem. Se a farmácia não tiver isso, o paciente vai embora. Então, além de perder a venda, né, do medicamento, você também não tem possibilidade dos demais. Então, é isso que eu entendo e é isso que eu passo, né, assim, entendendo como distribuidor, é onde está mais na minha seara que eu entendo. Mas aí eu quero passar uma dúvida, uma pergunta para o Cassiano. Ele tem uma ferramenta de vale entrar lá no site dele, clicar e conhecer, fazendo propaganda da sua plataforma, mas é uma ferramenta fantástica de serviço farmacêutico que ajuda muito as farmácias a se profissionalizarem, a ter protocolos corretos, né? Aquilo que pode ser feito, né, por um farmacêutico, né? O farmacêutico ele pode prescrever dependendo do tipo de produto, enfim, dá uma olhada no site dele lá. Mas a minha pergunta, Cassiano, é como essa receita entrando, como que isso conversa com o serviço farmacêutico, aquele serviço que hoje a gente entende vários serviços que podem acontecer dentro de uma farmácia, desde serviços simples como medir pressão, né, teste glicêmico, até uma vacinação, né, porque isso também está sendo discutido. Como que essa receita entrando digital, esse paciente indo na loja, como que o serviço farmacêutico poderia apoiar esse novo modelo de relacionamento com o consumidor? Essa é uma dúvida que eu tenho. Ô, Adriano. Rapaz, na verdade, a receita eletrônica e a telemedicina, elas eram aguardadas, né? A gente aguardava por elas, porque eu sei que tenho medo de algumas pessoas falarem, nossa, mas a pessoa não vai precisar ir mais à farmácia. Mas é que também, se você só pensar que a pessoa tem que ir à farmácia só porque ela precisa se deslocar para poder pegar um medicamento, então a entrega de valor dessa farmácia é muito pequena também, né? E aí é muito fácil substituir isso por um canal de e-commerce. Justamente o caminho para onde as farmácias vão é facilitar a vida do paciente cada vez mais. Isso se diz respeito a, trabalhar com delivery, que já é uma coisa já há muitos anos, trabalhar com venda online, que é uma coisa que está crescendo, cada vez mais farmácias estão entrando, e oferecer mais do que só caixinhas de medicamentos, né, Adriano, no ponto de venda. Quer dizer, esse movimento de converter as farmácias em centros de soluções em saúde também tem a ver com a sobrevivência do negócio. Quer dizer, no momento em que o paciente ele não precisa se deslocar até a farmácia, e como você bem lembrou, para algumas farmácias isso pode significar perda de oportunidade de vendas conjuntas que acontecem, agregadas àquela ida, eu preciso criar outros motivos pelo qual uma pessoa sairia de casa para ir até a farmácia. Por que uma pessoa sairia de casa para ir até a farmácia? Então, na verdade, vamos lembrar uma coisa, né? As pessoas não compram, a priori, as pessoas não compram medicamento porque elas gostam de engolir comprimido, né? As pessoas estão em busca de melhorar a sua saúde, elas querem se sentir melhor, elas querem melhorar a sua imunidade, elas precisam controlar a sua doença crônica porque elas têm medo de ter problema no futuro. A gente busca o medicamento como um meio para chegar em algum lugar. A gente vai no médico, não é só para dar bom dia para o médico, a gente vai buscando uma solução para o nosso problema. Então, quanto mais a farmácia entender que o papel dela não é só entregar o medicamento, mas o papel dela é fornecer ao paciente soluções para o paciente viver mais e melhor, obter resultado daquele tratamento, então aí a saída até a farmácia fica cada vez mais significativa. Então essa é uma questão de tráfego que eu estou falando aqui, Adriano.
Por que eu saio para ir numa farmácia? Porque, ok, pode ser que eu queira ir, gosto de ir, ou eu vou lá na farmácia encontrar outras coisas que não só o comprar um medicamento que eu poderia fazer pela internet. Esse é um fenômeno mundial. Se você vê nos Estados Unidos mesmo que a venda de medicamentos pelo correio, o e-commerce é implacável, qual é o movimento das farmácias lá? É se converterem em centros de saúde, e esses centros de saúde agora no Covid explodiram. A busca das farmácias por atendimento clínico, para fazer teste rápido, para tomar vacina, para fazer uma consulta com o farmacêutico. E aí eu queria falar da telemedicina na farmácia também, para poder fazer esse gancho. É isso que leva as pessoas cada vez mais às farmácias. Então, curiosamente, aumenta a venda de medicamentos, a farmácia amplia seus canais de contato, seus pontos de contato, e o movimento da loja não cai. Pelo contrário, se você agregar valor, ele aumenta também o movimento da loja. Só que tem uma questão que a gente precisa colocar nessa equação que eu queria citar. Se chama adesão ao tratamento. Adesão ao tratamento é um problema. A gente não dimensiona, a gente não tem noção do tamanho que isso é. Todos os estudos que avaliam a adesão ao tratamento, dentro e fora do Brasil, eles apontam para que, principalmente pacientes crônicos, a média de adesão ao tratamento dificilmente passa de 50%. Tem doenças que é menos, tem doenças que é um pouco mais, mas a própria Organização Mundial da Saúde diz, cara, a adesão dos pacientes crônicos à medicação é 50%. O que isso significa? Que essas pessoas estão adquirindo metade do tratamento só que elas deveriam adquirir ao longo do tempo, ao longo de uma vida, ao longo de um ano, de 6 meses. Então, quando você traz a receita eletrônica, quando você traz a telemedicina, quando você traz o e-commerce, quando você facilita o acesso, você aumenta a adesão ao tratamento. Tudo isso ajuda a aumentar a adesão ao tratamento. Aumentando a adesão ao tratamento, aumenta a venda de medicamentos. Então, por incrível que pareça, trabalhar pela adesão ao tratamento, melhorar o acompanhamento do crônico, gerenciar o retorno dele para a medicação, facilitar a vida dele para que ele não pare o tratamento, por si só, aumenta o ticket médio desse paciente naquela farmácia. Então, essa conta se equilibra e é interessante ver isso acontecer. E aí, para concluir, se equilibra não, na verdade aumenta o faturamento da farmácia no fim das contas, né? Não se equilibra, aumenta. E só para concluir, não tenham dúvida de uma coisa, as farmácias do Brasil, elas têm todo o potencial, e eu realmente acredito que isso vai acontecer, porque a gente já está fazendo piloto disso, já posso falar mais sobre isso, elas vão ser um ponto de referência para a população também para consultas de telemedicina. Nem todo mundo vai fazer a consulta de telemedicina da sua casa, do celular. A gente tem uma população muito heterogênea, tem problemas educacionais, tem pacientes idosos, o Brasil é grande. Então, toda cidade tem farmácia, quer dizer, eu tenho uma farmácia a poucos quilômetros da minha casa. E se eu quiser ir até a farmácia e lá eu puder ter a ajuda do farmacêutico para poder chamar uma consulta médica? Por que eu não levo a telemedicina para dentro da farmácia? O Miguel bem citou a interconsulta, que é uma coisa que já existe. Um farmacêutico pode chamar um médico para uma consulta numa avaliação de um paciente, por exemplo, que está com uma infecção respiratória e eu acho que ele pode estar precisando de um antibiótico, mas eu queria que o médico consultasse esse paciente, eu não posso fornecer antibiótico sem receita, chamo o médico para consulta, e aí o médico não só pode coletar a história do paciente e atender, mas eu, como farmacêutico, posso auxiliar esse médico com parâmetros de exame físico que eu posso fazer, como a pressão arterial, como a temperatura, como algum outro tipo de parâmetro, caso o paciente tenha necessidade. Então, tem coisas novas surgindo. E essa questão da telemedicina, para concluir, dentro da farmácia, especificamente falando do Clinicar, a gente está muito focado, né, Adriano, como você mesmo citou, em levar para a farmácia um universo de serviços que a farmácia possa agregar à dispensação. Então, a gente trabalha muito no além da dispensação, ainda que a gente bata muito na questão da prescrição farmacêutica, da venda consultiva, do acompanhamento de crônico, da dispensação programada, mas a gente agrega serviços que vão além da dispensação e a gente já tem pilotos rodando de integração com telemedicina hoje, a ponto de um farmacêutico poder chamar uma consulta médica e trazer. Já tem grandes redes preparando pilotos aí que devem entrar em breve em operação e a gente vai poder ter novidades para contar nesse ponto. Eu acho que tem um universo novo que está se abrindo também com a questão da telemedicina na farmácia. Joia, Cassiano, obrigada, viu? Ótimos pontos que você compartilhou com a gente aqui. Grazi, a gente tem algumas questões aqui que eu acho que você pode nos ajudar do ponto de vista prático ali, né, no dia a dia.
como é que fica a liberação de medicamentos em que a receita deve ficar retida, né? Como é que é feito esse processo de venda? E quem valida, né? Tem algumas perguntas assim, né? Quem valida a receita digital? Posso validar com certificado digital pessoa física? Então, assim, eu acho que vale você explorar um pouquinho esse tema, né? Como é que você fez aí para as lojas, para as bandeiras que você atende? Então, a assinatura eletrônica, ela tem que possuir o certificado ou uma chave, né, emitido pelo ICP Brasil. Existe vários tipos de validadores. Um deles, a gente faz o upload no sistema do receituário e o próprio verificador valida e vê se esse receituário ele é válido ou não. Ele já te dá todas as informações do prescritor, do paciente e se é uma receita válida, né? Esse receituário, ele tem que estar em PDF ou XML, enfim, e ele vai pelo WhatsApp web da loja e o farmacêutico consegue validar nesse validador em forma de upload pelo sistema. Ele tem que guardar esse receituário numa pasta no computador. Ele vai imprimir outra via, porque o paciente ele tem que preencher os dados do comprador, o paciente não, enfim, o comprador tem que preencher os dados do comprador. E esse receituário, ele tem que ficar retido na drogaria, porque ele também precisa de lançar ele no sistema da Anvisa, no SNGPC Anvisa. Isso quando é presencial, né? Quando é por teleentrega, é impresso também uma via do receituário e o entregador leva até a residência para que ele possa também estar preenchendo os dados ali do comprador. E tem outros validadores também, que é por meio de token. Então, já vem o número, né? E o farmacêutico, ele apenas digita no sistema o número do token e o sistema valida esse receituário e devolve para o e-mail da loja essa validação. Tanto a validação quanto o receituário, eles precisam ser impressos para ficar arquivado na loja e também ele precisa de ficar no computador arquivado para possíveis fiscalizações e também para realizar o lançamento no SNGPC da Anvisa. Eu tô com uma dúvida, Ana. Grazi, é bom participar de uma live quando você não entende. Você pode, e se eu falar alguma besteira aí para os especialistas, por favor, não pensem em nada demais. A Grazi falou que a receita ela tem que ser impressa. Aí talvez para o Marcelo ou para o Cassiano, necessariamente, porque assim, se a gente está falando de um mundo digital, ter que imprimir parece algo meio estranho, né? Eu faço a telemedicina totalmente online, bate lá como é que é o nome, Marcelo? Um agregador lá de vários ERPs dos hospitais API, e clínicas. Isso, o API, isso vai para um sistema na loja. Eu tenho que imprimir isso. Eu fiquei com essa dúvida. E aí, eu sei, Grazi, que talvez esse seja o modelo que a gente está usando, mas eu queria, não sei, enfim, eu fiquei, se puder ajudar aí, Marcelo e Grazi, até completar esse, porque eu já recebi um zap aqui de cliente falando, mas se eu tiver algo digital na minha loja, eu preciso imprimir mesmo? Será que o sistema não vai guardar essa receita para mim? Foi uma dúvida que eu recebi aqui no zap, então eu também tenho essa dúvida. Porque receita de controle especial, de acordo com a legislação, eu tenho que guardar, arquivar em loja por 2 anos, exceto o receituário C5 anabolizante, que são 5 anos. Então, por mais que existe a aprovação da telemedicina, né, ela deve seguir, de acordo com a Anvisa, a portaria 344 e a portaria 699. Então, nessas portarias, tem toda uma normativa. Uma regra específica. Exatamente. Então, a gente deve arquivar isso em loja para as fiscalizações, para possíveis fiscalizações, averiguar e conferir esses receituários. Então, só deve imprimir só para essas receitas, assim, traduzindo para o tarja preta, né, de controle especial, né, essas que precisam ser impressas. A minha dúvida, uma receita normal de um medicamento que não seja de controle especial, teria necessidade de imprimir ou o próprio sistema já faria
esse arquivo, não sei. Marcelo, se quiser complementar aí, a gente agora está num bate-papo aqui. Tá bom, obrigado. Bom, vamos lá. É como eu disse no início, nós estamos passando por muitos ajustes, né? Ajustes onde a tecnologia ela caminha de uma forma, a cultura caminha também paralelo. Nós temos as RDCs, a legislação de uma maneira geral. E essa legislação, Adriana, ela vem mudando muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma mudança de legislação ontem. Ontem nós tivemos uma medida provisória, a medida provisória 983, que ela trata justamente desse tema, tá? Ela diz o seguinte, que existem outras formas agora de nós termos uma validação de assinatura. Além daquela do ICP Brasil, nós temos uma validação simples e uma validação avançada. É tema novo que a gente começa a estudar agora e a partir de agora começam a abrir os horizontes para a gente poder ter uma forma muito mais eficiente de poder, tanto na geração da prescrição, quanto também na questão da dispensação e muito mais profundamente nessa questão que a Graziele acabou de comentar. O que acontece é que quando nós temos um PDF, que é um documento assinado por certificação digital, esse documento ele tem validade jurídica. E ele tem validade jurídica e foi por isso que foi constituído o ICP Brasil, justamente para poder validar esse tipo de documento. E o ano passado, Graziela, nós tivemos uma nova legislação, que é a legislação da liberdade econômica, onde eu posso ter um documento em arquivo digital, um PDF, assinado por certificação digital no padrão ICP Brasil, e eu posso ter ele guardado dentro de um arquivo eletrônico, inclusive para fins de fiscalização. É uma legislação nova que ela entrou em vigor no ano passado. Então, sim, você pode continuar fazendo a impressão, mas nós já temos uma nova modalidade que dentro do próprio Cibrafar isso é previsto, onde o farmacêutico ele tem um dashboard onde já é depositado essas receitas no repositório e ali tem um sistema de controle e log para que você possa acessar essas receitas, elas vão estar lá dentro do período de validade. Então, nós temos essa forma eletrônica para poder fazer a guarda desse repositório de informação, né? Agora, uma coisa que eu acho que é importante é a gente falar assim um pouquinho sobre o que é essa questão do certificado digital e como isso funciona, né? Para a gente poder, assim, de uma forma mais para aqueles que querem ter uma contextualização melhor. A assinatura eletrônica, o que é uma assinatura eletrônica? Ela é correspondente da assinatura manuscrita, né? Então, nós temos hoje a lei de 1973 que regulamenta a prescrição, e aí nós temos isso, ele é feito através de uma assinatura manuscrita, a tinta, a caneta, e no mundo eletrônico, né, no mundo virtual, era preciso ter uma validação de uma assinatura online no mundo virtual, né? Aí o que aconteceu? Lá no ano de 2001, né, foi feita a medida provisória 2200 de 2001, que foi o quê? O governo, né, ele instituiu o ICP Brasil, que é um Instituto de Chaves Públicas, justamente para poder organizar esse processo. Então, eles desenvolveram lá um algoritmo, vários algoritmos, né, que é uma modelagem matemática, que essa modelagem matemática ela traz e consegue comprovar aquela veracidade daquela assinatura. E para que isso tivesse fé pública, eles criaram o ICP Brasil. Então, eu tenho o ICP Brasil, que é como se fosse um cartório virtual, né? Junto desse cartório, do lado dele, eu tenho um algoritmo, que ele atesta que aquela assinatura daquela pessoa no universo online. E aí, a partir disso, a chave para você poder fazer essa assinatura é o certificado digital no padrão ICP Brasil, que agora, no dia de ontem, no dia 16 anteontem, né, 3 dias atrás, foi promulgada essa medida provisória que muda um pouco esse processo, né? E que aí, aqueles que tiverem interesse, a gente pode depois responder isso e trazer mais um pouco mais de informação sobre esse conteúdo, que é um tema que nós estamos bem aprofundando aqui dentro da nossa empresa. Ok, Marcelo. Alguém tem algum ponto aí, em função dos temas que a gente foi discutindo recentemente, que queira se posicionar? Cassiano, Miguel,
Queria, na verdade, fazer uma pergunta, Miguel. principalmente para os especialistas aí em prescrições virtuais. A gente já tem algum posicionamento da Anvisa em relação aos receituários A e B, tá? Porque dentro da telemedicina tem bastante aplicação, né? Aplicabilidade para psiquiatria, oncologistas, quem cuida de paciente terminal. E, consequentemente, são receituários expedidos pela Anvisa e tem toda uma regra de prescrição mais específica. E eu queria ver se já existe alguma novidade ou se a gente ainda fica restrito ao C. Não tem novidade ainda não, Miguel. A Anvisa, você sabe que essa liberação da Anvisa para medicamentos controlados na forma de receita eletrônica, ela é de fevereiro, né? Ela veio a partir de uma consulta que foi feita pelo Conselho Federal de Farmácia, até antes mesmo da epidemia do Covid chegar, e ali a Anvisa colocou que aceitava a receita eletrônica para medicamentos controlados. E a gente pode dizer que foi aquele momento que é o marco de início da questão da receita eletrônica, porque para medicamento que não é controlado, né, Adriano, até complementando o que a Graziele estava falando ali, para medicamento que você não precisa reter a receita na farmácia, não é um problema, né? A questão da receita sem papel eletrônica. Então, a questão é para o controlado mesmo. Não tem perspectiva, medicamentos de notificação de receita amarela ou azul continuam sendo em papel, tem um problema de talonário, de numeração, de controle de expedição desses talonários não é qualquer médico, né? Tem que solicitar. Então, o governo não conseguiu resolver isso ainda não. E, Adriano, só complementando, o teu estranhamento, você vê como é que é as coisas. Libera a receita eletrônica para medicamento controlado, mas como a portaria 344 de controlado ela é de 98, né? A Graziele citou, lá diz que a farmácia tem que manter a cópia da receita. E aí, como tem essa dúvida, putz, eu vou manter a cópia da receita em digital, e aí a vigilância sanitária aceita, não aceita? Então, na via das dúvidas, vamos imprimir e arquivar? Porque eu tenho que prestar conta disso por 2 anos ou até 5 anos, dependendo da receita. Então, nem tudo está perfeito ainda. Não conseguimos eliminar todo o papel. Cassiano, fazer só uma observação. Nós estamos fazendo um teste numa cidade do interior de São Paulo, justamente onde existe um ecossistema de prescrição, e a vigilância sanitária está junto conosco nesse processo. E o que nós fizemos? O que nós estamos fazendo lá? Nós liberamos um dashboard para a vigilância, tá? Onde ela recebe a solicitação do médico e o médico faz a solicitação através hoje até então, do certificado digital. A pessoa da vigilância também está plugado lá nesse dashboard, ele faz a liberação por lá, né? Por esse dashboard. E a partir dessa forma a gente consegue ter toda essa rastreabilidade e esse controle ele já é feito dentro dessa medida, dessa lei da liberdade provisória que o PDF assinado por certificação digital, ele tem a mesma equivalência jurídica. Então, nós estamos avançando com esse processo e acredito que dentro em breve isso deverá ser refletido aí para todo o território nacional, para poder facilitar nossas vidas, né? Para poder liberar as notificações de receita aí, os medicamentos tarja preta, né? Faz todo sentido, né? É questão de digitalização mesmo, a talonagem, vigilância, o controle. Inclusive, eu acredito que facilite bastante o processo de rastreamento para onde essa receita vai, e, consequentemente, eu acredito muito na digitalização, acho que todos vocês. Então, bacana, bem legal. Novidades boas. Pessoal, a gente já teve quase 800 participantes, agora a gente está com 710 participantes e a gente está a 15 minutos do fim do nosso webinar de hoje. Então, eu queria assim, que rapidamente a gente percorresse e assim, o que vocês deixam de mensagem, de recomendação, de pontos de atenção, né, para que os nossos clientes observem, busquem mais informação para complementar todo esse conteúdo que a gente compartilhou hoje. E realmente, Adriano, acho que a gente tem essa possibilidade de viabilizar um link, né, no nosso portal Sim. Profarma, né, www.profarma.com.br. Quem quiser ver esse webinar de novo, amanhã já vai estar disponível, mas a gente pode também viabilizar algumas outras informações para que sejam caminhos, né, de consulta e de fontes seguras, né, nada de fake news, que a gente possa orientar e colaborar, prestar esse serviço para os nossos clientes. Então,
vamos lá com uma mensagem final, por favor, assim, com esses pontos, essas recomendações e o legado, né, que isso vai deixar para o nosso segmento. Posso começar, Ana? Daí eu passo para o pessoal para finalizar. Eu acho que tem uma questão de curto prazo que eu queria deixar. Eu sei que tem muitos colegas aí que estão assistindo que são proprietários de farmácias do interior e talvez estejam confusos com relação a tudo isso todas essas normas novas, né? O Adriano e você citaram. Eu vou deixar um link para vocês aqui. Eu me lembrei de um artigo que a gente colocou online, já tem um mês agora, a gente está até atualizando algumas coisas dele, que faz um resumo de toda a legislação que mudou da dispensação agora durante o Covid, que fala da receita eletrônica, da telemedicina, dos controlados e tal. Vou colocar o link para vocês, daí se vocês quiserem repercutir para o pessoal, eu acho que pode ser uma fonte. E no mais é pegar as palavras do Miguel ali, as últimas que ele falou, que a tendência é digitalizar tudo que puder ser digitalizado. Então, realmente, a questão da informação, dos documentos em papel, tudo aquilo que a gente for capaz de digitalizando vai ser digitalizado e tudo aquilo que a gente puder fazer de atendimento ao paciente, às vezes para tirar dúvida, para renovar uma receita, para poder fazer a consulta médica como os médicos estão fazendo em telemedicina, para ter um contato com um paciente crônico que não pode vir à farmácia que eu estou trabalhando a medicação dele, tudo que puder ser feito à distância, a gente vai aos poucos começar a fazer à distância. E isso é natural. É claro que nesse momento a gente está em quarentena, nós não vamos ficar em quarentena para sempre, as coisas vão voltar ao novo normal, como está se dizendo, mas não vai ser como antes. Então, realmente, a tendência é essa e as farmácias precisam estar preparadas, os farmacêuticos precisam estar preparados e o resultado disso vai ser positivo, podem ter certeza. Sem dúvida. Miguel? Vamos lá. Então, basicamente, deixa eu só ver se eu estou no mudo ou não. Não, estou te ouvindo. Então, o que eu sempre gosto de falar, né? Paciente, médico, em suma, são pessoas têm necessidades, as necessidades são as mesmas, tá? Lá no passado, a gente tinha necessidade de conservar alimento, essa necessidade era primeiro eu defumava as coisas, depois tinha um cara lá que pegava o gelo, deixava o gelo para poder conservar alimento, veio a geladeira. Afinal das contas, a necessidade é a mesma, isso não muda. O que muda é o meio, tá? A gente está passando por uma fase de mudança, sim, mas se a gente for pegar todos aqueles 6Ds lá de qualquer tecnologia exponencial, a primeira fase é a digitalização, depois vem decepção. Então, exatamente, a gente digitalizou as coisas, os processos ainda não estão perfeitos, a lei ainda não se organizou, eu ainda tenho que armazenar papel ao mesmo tempo que eu digitalizo. Depois a gente começa a disruptar com as coisas, desmaterializar, desmonetizar e lá no final democratizar. Então, a gente, graças ao Covid, que infelizmente trouxe muitas mortes, crises, pessoas demitidas, um processo foi catalisado, tá? Então, eu sempre gosto de olhar que diante de crises existem oportunidades. A telemedicina, ela provou o valor dela e ajudou muita gente, tá? As prescrições digitais, a farmácia se digitalizando, isso tudo ajudou no combate ao Covid. Então, consequentemente, a gente catalisou esse processo que demorariam anos, mas a gente está só na primeira fase da batalha. Tá? A batalha contra o Covid vem terminando, a gente ainda pode ter um ou outro pico, mas, consequentemente, existe ainda bastante luta pela frente. Esse foi o primeiro passo e a gente não esquecer que, no final das contas, temos pacientes, pessoas, necessidades e só muda o meio, tá? E é um pouco disso. Então, a gente só deu um passo adiante, ainda tem muita coisa para vir pela frente. Queria parabenizar todos vocês aí pelo evento, pelo webinário. Foi super esclarecedor e bastante troca. Eu acho que no final é mais um passo para a gente caminhar nesse processo de digitalização e consequente disrupção. Maravilha, Miguel. A gente agradece a sua participação também. Marcelo, vai começar pelos convidados, depois com os pratos da casa. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que nós estamos passando por um momento de ajustes, né? Ajustes de uma forma em geral, assim, ajustes de cultura, ajustes de procedimentos, tecnológico, regulatório, e no final, a expectativa é que vai dar tudo certo, né?
O Cibrafar aí esse ano deve fechar com mais de 150 mil médicos dentro da plataforma. Estamos com muito trabalho, né? Estamos ajudando a construir uma saúde melhor para um Brasil melhor. E eu espero que todos vocês que estão nos assistindo fiquem bem, né? E que tudo vai dar certo no final. Muito obrigado por tudo e eu desejo a todos vocês aí uma boa sorte, tá? Aos farmacêuticos que estão ali também na linha de frente, aos médicos, a todos aqueles que estão aí lutando pela vida. Que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado pela oportunidade aqui. Obrigada, Marcelo. Grazi, por favor. Tá no mudo. Pronto, né? Agora sim. Obrigada. Foram muitas mudanças em um curto tempo, né? E apesar de tantas informações ao mesmo tempo, chegando ali semanalmente, diariamente em loja, né, para o farmacêutico. Então, apesar de tudo isso, ao mesmo tempo, em tão curto prazo, essa evolução, ela trouxe e está trazendo muitos benefícios para todo mundo. Então, é uma grande evolução e todos estão se beneficiando disso. E eu quero agradecer a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Grazi. Eu que agradeço a sua parceria de sempre. Minha parceira que me faz comunicar todas essas mudanças em tempo recorde. Vamos lá, Adriano. Primeiro, agradecer os painelistas aqui, Marcelo, Miguel, Cassiano. Obrigado por trazer conhecimento para a gente. Ana, obrigado pela parceria, está nos ajudando muito nesse webinar. E dizer para vocês, clientes, né, eu já recebi zap aqui de fornecedores, né, a nossa própria equipe, tanto propaganda médica como a nossa equipe de venda, é uma mudança que veio para ficar, né? Eu acho que hoje aqui a Profarma, na sua essência, né, de levar conhecimento aos nossos clientes, né, acho que a gente é o nosso papel na cadeia. Nosso papel não é só vender para vocês, nosso papel é levar conhecimento, apoiá-los, né? Dar suporte para vocês melhorarem o negócio de vocês, para vocês crescerem, né? E antecipar movimentos, né? Então, eu saio desse webinar com a certeza que eu aprendi muito mais e também com a certeza que eu tenho que estudar muito mais, né? Então, acho que o nosso propósito é esse, com esse webinar, trazer inovação, trazer assuntos novos, levar conhecimento para os nossos clientes, né, para os farmacêuticos dos nossos clientes, para que eles despertem do que está acontecendo, né? Foi falado aqui, as grandes redes já estão se movimentando em relação a isso, está aí, veio para ficar, e os nossos clientes precisam despertar para essa novidade. E aí, Ana, tenho certeza, a gente vai pegar o máximo de material que tiver e disponibilizar no nosso site, no nosso pedido eletrônico, enfim. A gente vai pensar aqui a melhor maneira de levar esse conhecimento, mas com a certeza que o nosso propósito nós somos, por essência, distribuidores, e distribuidor também é levar conhecimento para os nossos clientes. Então, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer pela presença dos nossos clientes. Com certeza a live aqui, o webinar, foi bastante engrandecedor, né? Eu estou bastante feliz com o que eu aprendi, tenho certeza que os nossos clientes também estão bastante felizes. Obrigado a todos aí pela presença e vamos para o próximo, né, Ana? Sem dúvida. Eu também estou com a mesma sensação, Adriano. Eu tenho bastante tempo de mercado e acho que esse é um tema que me deixou mais curiosa. Essa seria uma live que eu queria, assim, mais meia hora dos nossos painelistas para a gente continuar debatendo não só as questões que chegaram, como questões que vão surgindo nas nossas próprias mentes aqui, traçando cenário e oportunidade. Então, sim, foi bem bacana, um tema muito especial, muito importante. Acho que todos os nossos clientes têm que olhar para isso com bastante dedicação, né? Não tenham resistência à tecnologia, não é impossível, é possível e teremos que fazer, porque senão o mercado vai ficar reduzido, né? Quem não entrar nesse jogo automaticamente vai ter uma redução de mercado
E isso não é bacana para nenhum negócio, né? Nem para o de vocês, nem para o nosso, nem para o de ninguém. Mas muito obrigada mais uma vez. Então, Cassiano, Miguel e Marcelo, fizemos um trio assim especial, com muito conhecimento, muita segurança, muito bacana mesmo. E graças, Adriana, pela parceria aqui. A gente volta, né, com o webinar no dia 2 de julho. Eu ainda não tenho tema, estou com 2 temas assim em mente e a gente está fechando os painéis e a gente divulga em breve para vocês, mas sempre com essa missão de distribuir conteúdo, distribuir informação, distribuir novidades, que de fato isso é a nossa essência para que a gente esteja sempre modernizando os nossos negócios, atualizando as nossas verdades, né? Porque às vezes a gente tem que quebrá-las, né? Então, boa tarde para vocês, obrigada pela audiência e quem está com a gente também, não esqueçam do nosso projeto junto com o Unicef, né? Então, juntos contra o coronavírus, você, cliente Profarma, pode participar através de todos os nossos canais de atendimento. Vem com a gente, porque tá bem bacana. Tá? Um abraço, até dia 2. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado aí todo mundo. Obrigado, pessoal em casa. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, fiquem bem.